Então, assim, tem muita controvérsia que envolve ainda o uso de erva, de ganja e tal, mas tá aí. As pessoas usam, né? E usam e Movimenta, gostam, né? e Movimenta a economia. e movimenta. Então, A assim, economia. de uma maneira ou de outra, tá circulando por aí e tal. Como é que vocês veem isso? Vocês são a favor de liberação, de descriminalização? Como é que vocês enxergam isso, politicamente falando, assim, no Brasil? Mas Aproveitando porque... para esticar um pouco o assunto Sim. que a gente conversou com eles, porque acho que Bacana. tá dentro do Tá contexto, falando assim. isso. É porque você tem que ser educado, né, cara? Tem que rolar uma campanha, né? Uma coisa que vai educar. Não adianta você só, vamos supor, liberar. Liberar é uma coisa assim, liberou, tipo... Se tu libera, pô, mano, aí a garotada vai passar um moleque de 11 anos de idade, que ainda não tem nem mente formada e tal, assim. E vai estar passando, fumando baseado na tua frente, só que porque a onda e tal. Então, assim, acho que tem que rolar... Primeiro tem que educar, ó, as pessoas a, tipo assim, mano, isso aqui é assim, 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 e dali você vai saber qual tipo de uso você vai fazer. Sim. Uso recreativo, cara, é importante porque tem gente que toma remédio pra dor de cabeça, tem gente que toma remédio pra isso, toma remédio pra aquilo, e a erva, ela é natural. Há controvérsias também, porque tem muita alcatrão, maconha, tem. né, mano, misturada com não sei o que não faz bem. Mas uma erva natural, se você... Plantadinho, né? O famoso... Entendeu? Usar no momento pá, eu não vejo problema nenhum. Tem muita gente, né, que aí vai de ser humano pra ser humano, que é uma coisa que vai mexer na tua cabeça. Não adianta. Sim. Tá ligado? Você não, depois que você fumar, você já não tá mais de cara, então vai mexer. Às vezes tem muita gente que fuma só por fumar e acaba se perdendo um pouco. Então tem muitos lados, né, cara, que é a vida, é o mundo, né? Eu acho que tem que legalizar, porque exatamente a legalização é que vai fazer regulamentação. Vai ser vendido nos lugares para a idade específica, com controle de qualidade, com todo um revertimento dessa economia para reverter possíveis danos. Eu acho que é muito importante, eu acho que é inevitável. Até porque ela, como medicina, ela é tipo como se fosse quase um antibiótico do século XXI, porque o maior mal de hoje em dia é ansiedade, depressão e todas essas doenças. Verdade. E o CBD está sendo muito Estão bem... descobrindo Tem muitas muita doença propriedades também do que não CBD tem remédio, que a ganja atua de uma forma muito efetiva, né? Muito. E a partir, botando um pouco a minha opinião aqui também, Sim, por eu acho favor. que é assim, a planta é uma planta, a ganja, né, a maconha, ela é uma planta que nasce da semente e é secada, como várias ervas aí que o pessoal usa para fazer chá, para fazer Como tempero, fuma, né? e enfim, do e cigarro. fumam também o tabaco, o próprio Tabaco. tabaco também é uma planta. Então, acho que não tem como proibir o nascimento de uma planta no seu quintal, entendeu? Tipo, né, o Bezerra falava o vizinho jogou a semente no quintal, nasceu, sempre pra frente, né? Tem, sempre lá na frente, os caras... E tem um lado medicinal, como o Márcio E tem falou, um que é, lado que é pô, muito beneficente, né, importante. cara? É um atraso no Brasil a gente não ter... Tá demorando tanto a ter essa liberação do uso do CBD para importar ser caríssimo. Acaba que deixa só para quem tem dinheiro, praticamente, ou então quem verdade. consegue que venha. E, pô, para epilepsia, para mal de Parkinson, para Alzheimer, para tanta coisa, tem um efeito muito melhor e com muito menos efeitos colaterais. Do que um que remédio. qualquer outro E outra que a remédio. gente tem Química, que né? colocar aqui também, né? A guerra do tráfico, né? Que movimenta aquele dinheiro da arma que Total. vai... Entendeu? Isso aí diminuiria muito essa procura ali nos becos e tal, porque ia ser uma coisa legalizada e, enfim, como o Márcio falou também, teria os impostos revertidos para essa, né, conscientização, como é que seria melhor... É como tem todas as drogas, né, cara? Como tem Vendidas, legalizadas, né? O que é legalizado, você As vende listas, álcool, né? tem que ter parte revertida para isso, tem que ter um anúncio assim, no cigarro, a mesma coisa, enfim. Ia ser a mesma Que coisa. é tem a um negócio regulamentação, né? Regulamentar. Mas tem um negócio que o Hélio falou que eu acho importantíssimo, que é a questão da educação. Porque, por Verdade. exemplo, eu estava conversando ontem com um amigo que mora nos Estados Unidos. E aí ele tava falando pra mim, pô, tava conversando com um camarada que ele é bolsonarista e tal, e ele tem essa parada, o fetiche da arma. Não, porque tem que ter arma, que tem que liberar arma, porque não sei o quê, blá. E ele falou, mano, assim, você tá pensando que liberar arma no Brasil é como
é aqui nos Estados Unidos, tem uma tradição de séculos. Sim. Né, que tem uma cultura já enraizada e que as pessoas já sabem. É muito diferente, não é a mesma coisa. Sim. Não é só, libera, acabou. Sim. E mesmo assim, a população lá é bem violenta, acontece em casos terríveis. Sim, tem um monte de massacre, problema, não é que tá tudo Mesmo bem. assim, Não, tá mesmo, não é que né? tá tudo Não, bem. não tá Também tudo tem um bem. monte de problema lá e parece que os problemas vão se avolumando, inclusive, e tal. Então, assim, e aí inclusive a minha visão sobre isso também se equilibrou um pouco, porque aí você tá vendo essa desgraceira que tá acontecendo no Brasil, você fala, caramba, pior que Sim. o brasileiro é pior do que eu imaginava. É triste isso, O brasileirinho né? é pior do que eu imaginava. Então, mano, e Triste. eu sou professor de educação básica. Sim. Dou aula no ensino médio, de filosofia e sociologia. Então eu tô vendo, cara. Eu tô vendo eu mesmo o que tá acontecendo com essa molecada, o que eles estão sofrendo com um negócio de internet o tempo todo. Sim, não conseguem nossa. guardar uma informação Sim. simples. Uhum. Eu tava conversando com eles hoje, porque eu corrigi as provas agora do segundo trimestre, porque lá é trimestral. Só bomba. Cara, segundo, terceiro ano do ensino médio, você pega uma resposta que o cara... Você fica olhando assim e fala, não, peraí. Mas o que tá acontecendo, cara? Como é que ele vai pra uma carreira de trabalho? né? Não, Tudo. assim, é uma parada que você não entende o que o cara escreveu. Não, eu sei como é que é. E aí, assim, a minha aula, ela é muito de conversar. Eu gosto de debater, eu gosto de conversar. Então, eu falei, a aula de filosofia só funciona assim. Sim. Eu encher a lousa e ficar tulhando coisa, não funciona. Sim. Só que é o seguinte, se você tá lá conversando e o cara não anota nada, né? Porque assim, você tem que anotar alguma coisa. Se você só conversar e vai embora, eu falei, Esquece chega, tudo. Sim. você chega na sua casa e já não lembra nada, porque vocês não são mais acostumados a usar a memória. Então você tem que anotar alguma coisa. Anota alguma coisa aí pra você depois, quando você for estudar. Sim. Se você abrir a apostila na sua frente, aquele monte de texto, você não vai entender nada. Então anota. Quando você abrir, anota, era sobre isso aqui. Tá? Aí você vai recuperando e tal. Sim. Mas fiz essa longa digressão para falar que assim, a gente tem um problema de educação que é severo, que é muito complicado. Então a gente está num país que sofre com racismo, sofre com discriminação de gênero, sofre com um monte de problema, tem um monte de problema social, 50% da população não tem saneamento básico e tal. Então, caramba, pra gente chegar nesse status aí, onde assim, agora a gente tem um país em que a gente faz uma liberação da ganja e aí a gente consegue cercar o problema, regulamentar, criar as coisas e tal. Porque a impressão que eu tenho... E conscientizar também. E conscientizar. Né? A impressão que eu tenho assim, é que uma liberação sem uma educação, como você disse, vai ter esse efeito esquisito. Sim. Né? Porque, igual eles falaram aqui, né? A Jéssica mesmo enfatizou muito, ela falou, olha... que é uma história que eu ouvi do Siddhartha Ribeiro, que é uma coisa que eu não sabia, né? Que assim, para jovem faz mal. Faz. Para pessoas mais velhas faz muito bem. Para pessoas, Inclusive, quanto mais velho você tiver, melhor é. Inclusive o THC, que tem um preconceito que só o CBD, mas não, o THC também é importante, que é a substância psicoativa. Exatamente. Principalmente para as pessoas mais velhas. Então, e esse é um ponto importante nesse processo de educação. Sim. Então, imagina assim, se você é jovem, não é para você. Não. Entendeu? É uma parada que é para adulto. Acima Sim. de 18. Acima de 18, acima de 20. A Jéssica falou aqui 22. Ela falou acima de 21 até. É 21. Eu, tipo assim, não é... Obrigado. Poderia ser um papo tipo de careta, tá ligado? Uhum. Mas eu sou obrigado a concordar. Não porque eu já sou mais velho, mas eu sou obrigado a concordar que realmente... Não que não seja, mas assim, é como eu falo, tem que ser com conscientização, porque... A molecada vai fumar de qualquer forma, vai... não dá pra... Porque como a E molecada fica bebe. vegetando, mano. como Entendeu? Eu comecei a beber com 13 para 14 anos. Bebi até os 25. E não faz bem. Cigarro, Né? Aí... Não, fumar eu não... Assim... Cigarro era quando saía, aí alguém comprava e acabava fumando. Mas nunca fui um fumante, assim... costumeiro, assim, né? De comprar cigarro e tal. Nunca fui. Agora, beber, eu comecei a beber com 13 para 14. Bebi até os 25. Aí chegou nos 25, aí eu tive um acidente de carro, falei, acho melhor parar. E aí parei, nunca mais bebi e pronto, acabou. Né? Então, assim, do mesmo jeito que a molecada bebe pra caramba,
né? Vai fumar pra caramba também. né? É, Mas é verdade. importante saber que assim, você tá bebendo, mas você sabe que você tá fumando, sabe que não é pra você. É. Né? Vai fazer em você, vai causar um dano em você que não causa numa pessoa mais velha, pra quem inclusive seria recomendado, porque tem a substância psicoativa, ela mexe com o neurônio, lá tem umas paradas, né, de neurociência lá que funciona bem. Então assim, eu acho que infelizmente o debate no Brasil ainda é muito truncado, né? Porque a gente não consegue conversar abertamente sobre isso, porque falta informação. O Brasil tem um moralismo muito esquisito, né? Sim. Que o cara é contra Demais, uma coisa e bate na mulher. Né? Essas loucuras. Tem essas loucuras, assim, né? O cara vai na igreja, fala aleluia lá e bate na mulher Sim, em casa. Então muito. tem um moralismo muito Sim. hipócrita e tal. Demais. Então, tornar esse debate acessível, né? Para as pessoas poderem entender, poderem conversar, poderem tratar o negócio como ele deve ser tratado. Né? Sim. Tirar a demonização da coisa. Só é triste você ver que em 2022, por exemplo, eu mesmo com 40 anos de idade, pago todas as minhas contas e tudo mais que o Estado Que o Estado pede. suga. Entendeu? Tudo que eles... montado no cangote Impostos. aqui, ó. Os caras montam no nosso cangote. Principalmente no Rio de Janeiro, eu ando com medo de andar com a minha coisinha, tá ligado? Com 2, 3 graminhas, 5 gramas, entendeu? Porque eu sei que os caras vão arrochar, mano. Porque entendeu? a- Aí você tem que andar com uma certa paranoia, é um fora da lei, Aham. Pode tá crer. ligado? Por portar uma erva, como o Planet Ramp falou. Se eu viro um fora da lei por portar uma erva, tá ligado? Como o Thiago falou, uma coisa é uma planta, irmão. Como? Você vira um criminoso. Você corre o risco de ser levado pra delegacia e ser fichado, talvez até ser preso, irmão. E se você Entendeu? tiver com uma latinha Dependendo- de cerveja, Tá tudo certo. Suave. Tá tudo em certo. cima, tá tudo certo, entendeu? uma daquela pitu de latinha assim, tá tudo corote. tranquilo. Corotinho, tá Só liberado. toma um baculejozinho. É. E o mais difícil, eu acho que é a hipocrisia que você falou desse debate. Principalmente que onde isso pode se resolver? Na Câmara dos Deputados e dos Senadores, que é onde são aprovadas as leis. E lá não vai andar, né? Porque as bancadas que estão lá no momento, pelo menos, a gente sabe como é que é Exatamente. a base ideológica deles, já em sua maioria, e todo esse moralismo que eles pregam, enfim. Apesar de que em diversos momentos a gente vê Moralismo pra gente, né? Pra eles não é não, porque lá dentro corrupção, Cê é tudo louco. que possa se imaginar, tudo, enfim. tudo que você É, possa então imaginar. quer E aí dizer- não, a maconha não, isso é um absurdo, é coisa de droga. E nem, até pra medicinal foi difícil, o próprio Yuka, ele teve a oportunidade de fazer transplante de células-tronco, só que não estava aprovado pela Câmara dos Deputados na época. Marcelo Yuca. E aí ele perdeu a possibilidade de tentar voltar a andar na época, e poderia ter melhorado a qualidade de vida, talvez ele nem ter falecido como faleceu. Então, por causa Olha desse isso. falso moralismo de, porque vida, tá fazendo vida e célula-tronco, enfim, as pessoas perdem a vida, as pessoas deixam de ter benefícios da ciência. Isso é uma coisa atrasada, né, da Idade Média, né? Não usar a ciência, pô, enfim. É, esse tabu, assim, né? Até os próprios cogumelos, né? Tem estudos hoje em dia que em doses certas, A né? microdose, né? Microdoses, eles, né, tratam ansiedade. benefícios e tal. É isso aí, várias doenças, né? Então, eu pessoalmente, eu sou um crente e tal, eu sou um Carolinha. Então eu tenho a minha visão. Carolinha assim, é ótimo eu sou um esse termo, Carolinha, Carolinha. né? Mas aqui o Noir é um espaço que a gente tem que conversar, entendeu? Então, assim, claro. o espaço aqui é esse, tá ligado? Não importa muito a minha opinião pessoal, eu quero ouvir as pessoas. Sim. Não, eu posso ir Importante. embora aqui e continuar com o mesmo pensamento. Eu acho que não deve liberar e pronto. Tá bom, beleza, mas sou eu. Sim, sim. Mas ouvir, o por debate exemplo, é quem importante usa... e respeitar é importante, também, né? cara, Sim. porque assim, a gente tem que respeitar. Sim. É o que eu falei, eu bebi durante muito tempo e pronto. Bebi e assim, bebia e dirigia e o caramba 4, velho. Sim. Entendeu? Então assim, eu não posso ser falso moralista nessa hora, entendeu? Então eu tenho que ouvir. Não, e tem aquela coisa, né? Porque o álcool e o tabaco, eles causam uma dependência muito forte, né? Assim, química. Eu vivi né? isso na minha Já- família, Quimicamente. velho. Já- Assim, o bagulho foi louco, assim. A erva, a Louco. maconha, Sim. eu posso falar como experiência própria, né? Porque eu parei de fumar e foi, assim, uma coisa mais fácil de fazer, entendeu? Foi uma decisão pessoal minha,
Parei e não teve aquela coisa de ficar com crise. Abstinência. Abstinência. Foi tranquilo. Deu 10 dias, eu já, fazia outras coisas, já nem lembrava mais, entendeu? Hoje você não usa mais. Então, Então, Na hora. malandro não eu para. não compro Malandro mais, dá um tempo. Não compro mais, não tenho mais em casa e tal. Mas quando Não aparece... planta mais. Não planto, mas já plantei também. Aquelas coisas, porque é a curiosidade do jovem e tal, né? Já, quando eu fui pra minha casa e tal, tive lá minha plantinha também. E, enfim, cara, se fosse regularizado essa coisa, eu acho que o caminho seria esse, todo mundo ter uma plantinha em casa, quem quisesse, né? Mas então, voltando ao assunto do se eu uso ou não. É um mistério. Quando aparece um especial, uma situação, não é uma coisa que eu fiquei careta e não uso nunca mais. Como, Sim, de repente você parou de beber porque você achou melhor pra você. Mas naquela situação ali do social, entendeu? Entendi. De estar ali e às vezes também fico sem, e a galera tá, pá, e eu tô bem, entendeu? Mas em casa, a minha rotina é de não ter, entendeu? Não usar. Não, porque eu sei assim, eu já contei isso aqui várias vezes, assim, na minha família, o álcool foi um problema seríssimo. É sério. Eu também tive também. Tive irmão meu Parentes de também. ficar internado vendo bicho, assim. Eu passar uma noite em claro com meu irmão, Muito que ruim, hoje, muito graças triste, a Deus, né? tá bem pra Graças caramba. a Deus. Beijo, Mário. Mas assim, de ver bicho, passar a noite falando sem parar. Sim. E não consegue. Todo dia. E vendo coisa entrar. Olha o rato, olha não sei o que, pai. Minha mãe desesperada. Eu acho que toda a família brasileira já passou por problemas com cara. álcool com alguém, não é possível, Álcool. né? Então, Porque assim. o álcool O realmente é uma tabaco droga. também que agarra, né? O tabaco também, quando começa a dar problema nos pulmões, não sei o que, a pessoa continua, não consegue largar, que é um hábito e um vício químico. Aquele papo do cara tá internado e querendo que alguém arruma um cigarro pra ele dar 2 pitadas lá na cama do hospital e tal. Então, assim, a gente não pode ser moralista, falso moralista de não ver que, assim, Sim. o negócio causa muito mais problema, né? Pelo menos até onde a gente sabe. E a gente finge que não acontece nada, né? Então, assim... É verdade. O debate tem que ser franco. Eu acho que ele precisa evoluir. Né? Eu não sei, eu acho que os países que já, pelo menos, descriminalizaram, né? Eles ficam lá tentando também... Né? Tampa aquele leito de Procur, você tampa a cabeça e descobre o pé, e aí cobre o pé, a cabeça descobre. Então, os caras ficam tentando também equilibrar as coisas. Não acabou, por exemplo, chegando lá não, foi onde que liberou? Na Colômbia? Não. Não, Uruguai. No Uruguai, não diminuiu o tráfico, por exemplo. Não conseguiu, né? Não conseguiram. Então, quer dizer, esse é um ponto. Então, os caras têm que ver. Porque o que aconteceu? Doideira, Então, a né? gente achou que ia diminuir. Não diminuiu. Então, os caras têm que ficar tentando acertar os pontos para ver até onde foi benéfico, até onde não foi e tal. Então, esse é um debate que eu acho, repito, que ele precisa evoluir no Brasil. Amadurecer, né? Ele precisa amadurecer. É que como qualquer... Existe aquele contrabando, né? É que você pode comprar um remédio na farmácia, como você pode comprar um remédio através de contrabando. Você pode comprar um cigarro numa tabacaria, como você pode comprar um cigarro no camelô. Um dos motivos que eu li do Uruguai é que só podem vender na cafeteria lá, acho que é, só que a cafeteria tem um horário. Então, quando ela tá fechada, os caras, eu quero, e onde eu vou? No lugar que não tem cafeteria, né? E a partir do momento que se torna legal, regulamentado, as pessoas podem plantar em suas casas também. Então as pessoas vão começando a ficar melhores no plantio e ficam famosas por isso. Pô, aquele cara cultiva muito bem. Porque tem toda essa habilidade, né?